Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Sabes que há 3 emoções que são fortíssimas na nossa vida e nós tendemos a tentar controlá-las: a raiva, a vergonha e a tristeza. O meu nome é Mário Portela e quero mostrar-te que isso te faz crescer. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, lavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita, e podes conhecer-me do podcast que faço com o Mário Portela sobre inteligência artificial, o IA e eu. Agora diz-me, o teu projeto está a lutar para se destacar no mercado? Ou então tens o sonho de publicar um livro ou ter o teu próprio podcast? É por isso que lançamos o novo emmaportela.live. Oferecemos uma metodologia única e comprovada para resolver estes desafios. Lembra-te, cada caso é um caso. Visita o novo site em emmaportela.live e vamos conversar sobre o teu projeto. Hey, mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar. Sabes o que é verdadeiramente assustador? Não é os monstros debaixo da cama, não são os fantasmas da nossa vida e muito menos os esqueletos do armário. O que é verdadeiramente aterrador é descobrir-se que nos transformamos num zombie emocional que é perfeitamente funcional para a sociedade. E antes que tu te ofendas, deixa-me explicar-te porquê. Segundo um estudo recente, 78% das pessoas admitem suprimir emoções consideradas negativas pelo menos uma vez por dia. Este é um estudo da Organização Mundial de Saúde. E diz-te que uma vez por dia, pelo menos, 78% das pessoas suprimem emoções. 8 em cada 10, basicamente, estão a empurrar para baixo, a engolir, a esconder, como se as emoções fossem algo de que se devem envergonhar. E tu? Quando foi a última vez que tu te permitiste estar verdadeiramente zangado? E não estou a falar daquela irritação controlada que mostras quando o trânsito está impossível. Não estou a falar daquele murro que dás quando estás a jogar um joguito e perdeste. Estou a falar de raiva real, visceral, transformadora. Quando foi a última vez que choraste até não teres mais lágrimas? Ou que sentiste tanta vergonha que em vez de fugires dela, te sentaste com ela e perguntaste: o que é que tu tens para me ensinar? Aposto que tu não te lembras. E sabes porquê? Porque desde pequeno te ensinaram que ser forte é não sentir. Em especial, coisas como raiva, vergonha ou tristeza. Ensinaram-nos que chorar é uma fraqueza, que a raiva é perigosa, que a vergonha deve ser escondida a 7 chaves. Transformaram-nos em máquinas de produtividade emocional, onde só as emoções positivas devem ser bem-vindas e ainda assim bem controladinhas. E parabéns, conseguiram fazer desta sociedade uma sociedade que está constipada emocionalmente. Imagina o teu corpo como uma espécie de panela de pressão. Cada emoção que tu suprimes, cada lágrima que engoles, cada grito que tu abafas é um vapor que se acumula. E tu, o aluno bem comportado, aprendeste a apertar ainda mais a tampa. Não posso explodir, que é o que dizes a ti mesmo. Tenho de me manter controlado, tenho de ser profissional, tenho de ser funcional. Mas aqui está, a verdade que ninguém te disse. Esta panela de pressão não vai ficar quieta para sempre. E quando explodir, porque vai explodir, não vai ser bonito. Vai ser na forma de uma depressão que não consegues explicar ou provavelmente um surto psicótico que não consegues controlar. Pode ser uma ansiedade que te visita às 3 da manhã, pode ser relacionamentos que se desfazem, relações da vida que deixam de existir, pode ser projetos que ficam por fazer, porque tu não consegues conectar-te verdadeiramente com ninguém porque não te conectas contigo mesmo.
E a ironia é que a sociedade que te ensinou a suprimir estas emoções é exatamente a mesma que depois te vai vender antidepressivos, terapias de choque e workshops de mindfulness para tu te curares do que ela própria criou. E se tentares fugir disto, tens sempre a teia de aranha que está à volta, cheia de namastreta, para fingir que te tratam. Pelo menos não te chafurdam de químicos. Tudo isto é como se te cortassem as pernas e depois te vendessem muletas. A raiva, a vergonha, a tristeza, aliás, o tema de hoje para o Quem Cala Consente, não são teus inimigos. São teus professores e provavelmente os teus professores mais honestos. A raiva vem mostrar-te onde os teus limites foram ultrapassados, onde a tua integridade foi comprometida. A raiva é a energia pura, combustível para a mudança. Mas tu aprendeste a ter medo da raiva, a medicar a raiva, a fazer dela algo que é patológico. E depois tens a vergonha. A vergonha é talvez a mais sábia de todas as emoções. Ela não veio para te destruir, ela veio para te mostrar onde os teus valores estão em conflito, onde as tuas ações conflituam contigo mesmo. A vergonha é uma espécie de bússola moral interna, a gritar: atenção, estás a trair-te a ti mesmo. Mas tu, em vez de ouvires, escondes-te da vergonha, como se fosse uma doença contagiosa. E por fim a tristeza. Também tema para hoje. A tristeza é o portal da renovação. É a emoção que te permite soltar o que já não te serve, que te conecta com a tua humanidade mais profunda. Mas transformaram a tristeza numa inconveniência social. Não chores, dizem-te. Vai correr tudo bem, dizem-te. Como se a tristeza fosse um erro de programação em vez de uma função essencial da alma. E aqui está a verdade que te quero trazer de uma forma bem clara no episódio de hoje. Sentir não é o oposto de ser forte. Sentir conscientemente, permitir que as emoções nos atravessem e nos ensinem, isso sim é verdadeira força, isso sim é verdadeira coragem, isso é crescer. E se não, vais acabar por ser mais uma panela de pressão, pronto para explodir. Mas antes de continuares a fingir que está tudo bem, que és uma pessoa equilibrada, que não se deixa levar por emoções negativas, deixa-me contar-te o que a ciência diz realmente sobre isso. Acordo com o peso no peito, não sei bem porquê. Uma coisa qualquer me dói, mas não consigo ver. Dentro do peito, dentro mora um segredo. Dentro do peito cresce devagar o que não vejo. O lado científico das emoções. Agora que já sabemos que andamos por aí, alguns como zombies emocionais, deixa-me explicar-te o que é que está realmente a acontecer no teu cérebro para que percebas que quando decides que não vais sentir, o que é que acontece. Primeiro, falemos do teu sistema límbico. É como o centro de comando emocional do teu cérebro, uma estrutura antiga, primitiva, que existe há milhões de anos. Quando sentes raiva, vergonha ou tristeza, é este sistema que está a trabalhar. E não é um bug do teu software mental. É literalmente a tua parte mais antiga, mais reptiliana, mais sábia do teu cérebro a tentar comunicar contigo. Mas aqui está um problema. Quando tu decides suprimir emoções tão viscerais, estás essencialmente a dizer ao teu sistema límbico: cala-te. É como desligares o sistema de alarme da tua casa porque o barulho te incomoda. Podes conseguir silêncio temporário, mas não eliminaste o perigo, apenas deixaste de ser avisado pelo alerta. O neurocientista Matthew Lieberman, da UCLA, conduziu estudos fascinantes sobre a supressão emocional. Descobriu que, quando tentamos não sentir uma emoção, o córtex pré-frontal, a parte racional do cérebro, tem de trabalhar horas extras para manter esta supressão. É como se tivesse um músculo constantemente contraído para fazer este controlo.
E sabes o que é que acontece a um músculo que está sempre tenso? Eventualmente, entra num espasmo. Isto explica porque é que tantas pessoas que nunca se zangam acabam por ter explosões emocionais aparentemente do nada. Ou porque é que pessoas que nunca choram acordam um dia numa depressão profunda sem conseguirem explicar porquê. O sistema simplesmente não aguenta mais. A panela de pressão explodiu. Mas há algo ainda mais perturbador no meio disto tudo. Existe uma condição chamada alexitimia. É uma condição natural, a incapacidade de identificar e expressar emoções. Curiosamente, uma condição que estou a utilizar num livro que estou a escrever que provavelmente sairá em breve. Esta alexitimia não é uma doença rara. Estudos mostram que cerca de 10% da população geral sofre de alexitimia, mas este número sobe dramaticamente em sociedades que valorizam a supressão emocional. Estas pessoas tornaram-se tão eficientes a desligar as emoções que literalmente perderam a capacidade de sentir. Imagina isto, perderes o acesso ao teu próprio mundo interior, como que ficar cego para uma dimensão inteira da tua experiência humana. E o mais trágico é que muitas vezes estas pessoas nem sabem o que perderam. Deixa-me falar-te sobre Paul Ekman, um psicólogo que dedicou a vida a estudar emoções básicas. Ekman identificou que certas emoções são universais, aparecem em todas as culturas, em todos os contextos históricos. A raiva, a tristeza, o medo não são acidentes evolutivos. São ferramentas de sobrevivência refinadas ao longo de milhões de anos. A raiva, por exemplo, não existe para te tornar numa pessoa má. Existe para te dar energia quando precisas de defender os teus limites, quando algo importante está a ser ameaçado. É literalmente um combustível biológico para a tua ação. Quando tu suprimes a raiva, não estás a ser espiritual e evoluído. Estás a desligar um sistema de defesa essencial e a ligar a tua panela de pressão. A tristeza, de igual forma, é importante. Tem a função profunda. Estudos de neuroimagem mostram que quando sentimos tristeza genuína, certas áreas do cérebro associadas à renovação e à criatividade tornam-se muito mais ativas. A tristeza não é o oposto da felicidade. É o processo através do qual o cérebro se reorganiza, solta o que já não serve e cria espaço para o que é novo. Não é à toa que grande parte dos escritores de poesia e prosa sentimental te dizem que quando estão tristes, escrevem melhor. E por fim temos a vergonha, também tema para hoje. A vergonha é talvez a mais incompreendida de todas. Brené Brown, investigadora da Universidade de Houston, passou décadas a estudar a vergonha e descobriu algo revolucionário. A vergonha não é uma patologia, em especial quando é sentida conscientemente. A vergonha é um sistema de navegação moral. Sentes vergonha quando há uma discrepância entre os teus valores profundos e as tuas ações. É o teu sistema interno a dizer: atenção, estás a ir fora do caminho. Mas aqui está o que verdadeiramente é fascinante. Quando tu suprimes estas 3 emoções importantes, tu não as fazes desaparecer. Elas ficam armazenadas no corpo. Candace Pert, um neurocientista e farmacologista, descobriu que as emoções são literalmente moléculas químicas que circulam no sistema. Quando não as processamos conscientemente, elas acumulam-se nos tecidos, acumulam-se nos órgãos, acumulam-se nas articulações. E isto não é uma metáfora poética, é ciência pura e dura. Estudos mostram que pessoas que suprimem emoções regularmente têm taxas significativamente mais altas de doenças autoimunes, de problemas cardiovasculares, de distúrbios digestivos. O teu corpo está literalmente a tentar processar emocionalmente o que a tua mente se recusa a sentir. Para terminar, o rol de nomes que trago para hoje, James Pennebaker, da Universidade do Texas, conduziu experiências onde pediu a pessoas para escreverem sobre traumas emocionais durante 15 minutos por dia. E que o fizessem durante 4 dias. Os resultados foram extraordinários. Todos melhoraram significativamente a sua função imunitária e até melhoraram a sua função hepática. Apenas por permitirem que as emoções suprimidas fossem sentidas ou expressas. Mas talvez o mais importante seja isto. O teu cérebro tem algo chamado neuroplasticidade que acabamos sempre por falar. E aqui no Quem Cala Consente, quando te recordo disso, significa que te estou a lembrar que podes mudar
reorganizar-te, criar novas conexões. Aliás, mencionada em vários episódios anteriores. Portanto, a própria ciência confirma: a tristeza, a raiva e a vergonha não são emoções para tu guardares dentro do peito. Porque quanto mais estiverem dentro do peito guardadas, mais rápido será e pior será a tua explosão. E depois, perdeste um excelente professor. A raiva queima como fogo, mas aquece também. A vergonha pesa nas costas, mas ensina o bem. A tristeza corre nos olhos, como chuva vem. E eu deixo estar, deixo tudo acontecer. Dentro do peito, dentro mora um segredo. Dentro do peito cresce devagar o que não vê. O lado prático das emoções. Muito bem, agora que já sabes que o teu cérebro não é defeituoso e que as tuas emoções não são tuas inimigas, vamos ao que interessa. Como é que sais desta prisão emocional que construíste à tua volta? Tu, eu, toda a gente. Primeiro, preciso que entendas uma coisa fundamental. Não vais passar de zombie emocional para guru das emoções. E isto com o estalar de um dedo. Isto é um processo, é uma redução gradual, uma reeducação emocional. É como aprenderes uma nova língua depois de décadas a falar a mesma. Vai exigir paciência, prática e, principalmente, compaixão contigo mesmo. E se não sabes o que isso é, há um episódio com esse nome. Aconselho-te a começares com algo que podemos chamar de body scan emocional. Uma forma de te avaliares. O teu corpo é a coisa mais honesta que existe na tua mente. Enquanto a mente consegue mentir, racionalizar e justificar, o corpo, esse não mente. Ele sente tudo, guarda tudo. Quando sentis que algo está off, que algo não está certo, que há uma tensão, uma inquietação, um desconforto que não consegues identificar, então para. Literalmente para o que estás a fazer. Fechas os olhos e faz uma viagem pelo teu corpo. Começa pela tua cabeça. Verifica se há tensão na testa, nos maxilares. Desce para o pescoço. Vê os ombros. Sente se há nós na garganta, pressões no peito. Continua pelo estômago, costas, pernas, corpo inteiro. Cada tensão, cada desconforto, cada sensação estranha é uma emoção que estás a tentar comunicar contigo mesmo. A raiva costuma manifestar-se como calor no peito, tensão nos punhos e energia que quer explodir em algum lado do corpo. A tristeza aparece normalmente como um peso no peito ou um soco no estômago, uma sensação de vazio ou lágrimas a quererem saltar. A vergonha, bem, a vergonha é inconfundível. É aquela sensação de quereres desaparecer, de quereres esconder e muitas vezes acompanhada de calor na face, vontade de estar em posição fetal e sensação de desconforto geral. Às vezes, inclusive, muita comichão. Agora, quando identificas uma emoção no teu corpo, vem a parte mais importante: não fujas dela. Não tentes mudá-la, corrigi-la ou fazê-la desaparecer. Simplesmente reconhece que está lá. Diz para ti mesmo: haha, está aqui a raiva. Olá, tristeza, estás aí. Pode parecer ridículo, mas estás literalmente a restabelecer comunicação com partes de ti que deixaste abandonadas. E depois do reconhecimento, vem aquilo que podemos chamar de nomeia e reclama. Não basta identificares a emoção, tens de a validar conscientemente. Diz para ti: eu tenho o direito de estar zangado. Esta situação ultrapassou os meus limites e é natural que sinta isto. Ou então qualquer coisa como: é normal estar triste, perdi algo importante, o meu sistema está a processar a perda. Isto pode parecer óbvio, mas a maioria das pessoas salta esta etapa, identificam a emoção e imediatamente resolvem-na na cabeça. Mas as emoções não se conseguem resolver assim. São informações para processar. E claro, para isso, vem a técnica mais poderosa que te trago hoje. Depois de tudo isto, conversa com a tua emoção.
Sim, vais literalmente conversar com a raiva, com a tristeza, com a vergonha, como se fossem pessoas reais. Porque de certa forma até são e estão dentro de ti. Quando sentires raiva, em vez de a suprimires ou de explodires, senta-te com ela. Pergunta-lhe: o que é que estás a tentar proteger? Que limite é que foi ultrapassado? O que é que eu preciso de mudar na minha vida? A raiva raramente é sobre um momento presente. É sobre padrões, acumulares, sobre situações que se repetem, sobre valores que estão a ser pisados. Se por acaso for tristeza, podes perguntar-lhe: o que é que eu preciso deixar ir? O que é este sentimento e o que é que ele me está a ensinar sobre o que realmente é importante para mim? A tristeza muitas vezes é o processo através do qual nos despedimos de versões antigas de nós mesmos, de relacionamentos que não nos servem, de sonhos que precisam de morrer para que outros possam nascer. E se for a terceira, a vergonha, a conversa é ainda mais importante. Pergunta-lhe: onde é que traí os meus valores? O que é que esta sensação me está a mostrar sobre quem quero realmente ser? A vergonha saudável é sempre sobre alinhamento, é sempre sobre crescimento, é sempre sobre a distância entre quem és e quem tu queres ser. Só que atenção, isto não é um exercício intelectual. Não vais filosofar. Não estás a analisar as emoções, estás a senti-las enquanto conversas com elas. É a diferença entre ler sobre nadar e saltar para dentro d'água. E se por alguma razão te sentires menos confortável a fazer isto, pois bem, tens o teu diário de pensamentos, onde podes fazer esta conversa por escrito. Posso-te dar algumas dicas que daria em consultório. Para lidar com cada uma destas emoções, há formas específicas de as honrar ou transformar. Quando sentes raiva, em vez de suprimires ou de descarregar sobre os outros, usa como combustível algo que queima. Escreve sobre o que te está a irritar, mas não te limites a desabafar. Pergunta-te: que ação posso tomar, que limite preciso estabelecer? A raiva é a energia de mudança. Se a usares conscientemente, pode ser a força que te tira de situações tóxicas, que te faz defender os teus valores e que te dá coragem para fazer mudanças que tens adiado. Se for tristeza, com ela vais criar rituais de honra. Quando sentires que precisas de chorar, chora. Mas falo conscientemente. Põe música que te toque. Escreve sobre o que estás a perder ou a deixar ir, ou que sentes saudades. Permite-te sentir a profundidade da perda. A tristeza não processada é depressão profunda. A tristeza honrada torna-se renovação. Por fim, para a vergonha, o grande antídoto é sempre vulnerabilidade consciente. Quando sentires vergonha, em vez de te esconderes, pergunta-te: com quem posso eu partilhar isto? Quem na minha vida me pode ajudar a processar esta sensação, esta emoção? A vergonha morre na luz da conexão humana autêntica. Por fim, há uma última coisa que quero que faças. Cria uma espécie de ritual de sentimentos. Dedica uns 10 minutos todos os dias durante pelo menos uma semana, até ao próximo episódio, para fazeres um check-in contigo mesmo, este scanner interno. E não é para resolveres problemas, não é para planeares o dia, é só para sentir. Não é terapia, não é meditação, é manutenção emocional básica. É como lavar os dentes, só que é para a tua saúde emocional. Porque sabes, o objetivo não é sentir-te bem. O objetivo é sentir-te real, consciente. Porque dentro do peito é aí que tudo pode acontecer. Amava fugir de tudo o que doía, tapava os ouvidos quando o coração gritava, mas aprendi que cada lágrima que cai é uma semente que no fundo se plantava. A raiva não é massa, deixa falar. A vergonha mostra onde preciso de crescer, e a tristeza é só o amor que não tem para onde ir. Por isso agora deixo tudo acontecer. Não tenho medo do que sinto, não escondo mais o que me parte, porque cada dor que aceito torna-me mais forte nesta arte de ser humano de verdade, com o coração aberto, sim. Aprendo que a felicidade também nasce dentro de mim. As pessoas dizem não chores, as pessoas dizem vai passar, mas eu sei que estas dores são as que me vão ensinar. Dentro
episódio, voltar à tua vida de sempre e continuar a fingir que és uma máquina bem oleada que não precisa de sentir. Claro que me vais ouvir assim de longe a dizer: olha o zombie a passar. Ou então podes tomar a decisão mais corajosa da tua vida, começar a sentir de verdade. Porque vês, há uma diferença abismal entre ser vítima das tuas emoções e ser alquimista das mesmas. A vítima é arrastada pela raiva, afogada pela tristeza, paralisada pela vergonha, porque a panela de pressão não é para sempre. O alquimista usa essas mesmas emoções como matéria-prima para criar uma vida mais autêntica, mais poderosa, mais real. Na verdade, um plano para tu viveres em pleno. Fizemos 5 episódios sobre a alquimia emocional. Vai ouvir Nigredo, Albedo, Citrinitas, Rubedo, a obra-prima. Fazer tudo isto não é fácil. Viver emocionalmente desperto numa sociedade de zombies emocionais é um ato de rebeldia. Vão dizer-te que és demasiado sensível, demasiado intenso, demasiado dramático. Deixa-os falar. Eles estão com medo da tua autenticidade porque ela espelha a sua própria desconexão. Quanto a ti, tu que ouviste até aqui, que tiveste coragem de questionar os padrões que te ensinaram, que me ouviste com ouvidos de ouvir, tu és um herói cotidiano por escolher sentir numa cultura que te ensina a anestesiar. É até um ato de heroísmo. Se este episódio te tocou, se reconheceste em ti algumas destas palavras, então faz-me um favor, subscreve o podcast, que é para não perder os próximos ensinamentos. Não é por mim, é por ti. Por cada subscrição, estás a dar um voto para seres alguém mais autêntico, real e humano. É um voto contra a tirania da positividade tóxica e a favor da coragem de sentir. Se ouviste até aqui, certamente és alguém que está pronto para viver de forma mais autêntica. E é por aí estás que te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento. Assim, polvilhado com um sorriso. Não te esqueças de partilhar o episódio. Partilha-o, diz o que achaste. Convence outros a sentir as emoções. E depois, conta-me como foi. Diz-me de ti. Afinal de contas, quem cala, consegue. Check, vamos lá rolar. É meu portela, ideias a girar.